Olá, condôminos, síndicos e amigos que nos acompanham no Papo de Condomínio. Estamos aqui mais uma vez para continuar o papo que a gente começou no episódio 11 com Haroldo Lourenço, especialista em direito imobiliário, professor e advogado também, militante dessa área. E a gente quer te convidar a fazer parte da nossa família, digamos assim, né, do nosso grupo de amigos e pessoas interessadas nos nossos assuntos, nos temas e nas abordagens que nós temos feito aqui. Para isso, eu só preciso que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e faça, então, contato com a gente através dos e-mails, né, que a gente disponibilizou e também do QR Code que vai direcionar você diretamente para as nossas páginas. Então, se você quiser mandar um e-mail mesmo assim com alguma dúvida, sugestão, alguma crítica, por que não? papodecondomínio.podcast@gmail.com. Esse e-mail vai chegar para a gente vai então poder fazer contato com você, tá bom? Se você quiser sugerir algum tema também, faça por qualquer que seja a via. Muita gente sugeriu pelo Instagram alguns assuntos que já foram abordados aqui, por exemplo, como o Airbnb. Com relação a isso, o professor falou isso também no nosso episódio anterior e a gente então vai sanear de alguma forma a sua dúvida, tá bom? Nós vamos começar então o episódio 12. Estou aqui mais uma vez com o Haroldo. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, renovando os votos aí de estima e de alegria, né, por tê-lo aqui. Espero vê-lo mais vezes, em outros fóruns, em outros episódios, né, de Papo de Condomínio, de repente com algum outro síndico, algum outro colega também, né, de profissão, para que a gente possa discutir e fazer dessa conversa uma conversa que tenha utilidade pública, uma conversa onde a gente possa ajudar pessoas a tomarem as melhores decisões possíveis em suas vidas. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso episódio 12 também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente no podcast, no Papo de Condomínio. Sempre um prazer a gente poder estar conversando um pouquinho desse mundo condominial, mundo imobiliário, né, que tem tantas nuances, tantos detalhes para a gente estar conversando, né? Então, tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso. Vamos bater um papo sobre diversos assuntos extremamente intrigantes e importantes aí no direito condominial. Certamente, vamos lá. A gente vai falar no episódio 12 sobre quem pode votar, né, quem pode participar da Assembleia, votos com procuração. Esse é um tema, né, que gera muita dúvida. Animais em condomínios, esse então nem se fala, né? Como é que a gente se comporta diante de uma temática que cada vez mais tem crescido no Brasil, a citação na pessoa do porteiro e vazamentos de colunas e ramais. Então, nós vamos começar pelo primeiro tópico: quem pode participar da Assembleia. A gente sabe que, Haroldo, numa Assembleia, num condomínio, existem pessoas de diversas naturezas, né? Existem inquilinos, existem proprietários de fato, existem pessoas que são casadas pelo regime de comunhão ou por regimes diferentes, que compraram o imóvel antes ou depois do matrimônio, pessoas que são inventariantes, espólios, ou seja, pessoas que são, de alguma forma, apresentam na sua característica familiar jurídica uma circunstância distinta que nós, advogados ou administradores, síndicos, precisamos apurar para certificar se ela pode ou não participar. Alguns inquilinos, né, que exigem participar sem procuração ou por instrumento de procuração presente no contrato de locação ou pura e simplesmente com o contrato de locação. Esse o assunto é respectivamente pertinente à moradia ou não, enfim. Queria que você falasse para a gente sobre isso, que é, na verdade, um assunto até pouco tocado e pouco mencionado, até por conta da carência, muitas vezes, dos profissionais com relação a esse conhecimento. Não, sem dúvida, né? A Assembleia é um ponto auge dentro do direito condominial, né? Como a gente costuma falar na linguagem condominial, né? A Assembleia ela é soberana, né? Em tese, sendo validamente realizada, convocada, o que foi decidido é a voz da massa condominial, da maioria presente naquela Assembleia que representa aquele todo, né? E aí essa questão de poder participar da Assembleia, quem pode, quem não pode, com procuração, fulana, mulher, esposa, amante, sei lá quem na Assembleia, é óbvio que isso vai dar muita confusão, né? E a regra de ouro no direito condominial, né? A gente não precisaria de nada disso que a gente está falando aqui. Acho que o podcast nem existiria se existisse bom senso entre as pessoas dentro do direito condominial, né? O saudoso professor Capanema, né? Uns ícones, né, do direito imobiliário, locações, condominial. Ele já falava muito engraçado, né? Ele, não vou saber usar o tom que ele usava, né? Meio irônico, né? Não é condomínio, né? É condemônios, né? Então, assim,
Se as pessoas tivessem serenidade, evidentemente, não teria essas discussões todas que você tem. Mas vamos tentar falar aqui no plano legislativo, o que é o certo. Eu também gosto, assim, de também não dá pra gente ser ferro e fogo em tudo, né? Eu também tenho essa percepção, mas o certo é que o síndico, o presidente da Assembleia, fiscalize quem está participando da Assembleia para não deixar participar qualquer pessoa. Mas tem certas situações, eu vou dar exemplo daqui a pouco dentro do que você me perguntou, que a gente pode tentar flexibilizar de certo modo, de certo ponto, mas com muito cuidado para não gerar uma nulidade que aí vai comprometer todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Mas em resumo, condômino, pela acepção da lei de condomínios, pelo Código Civil, é todo aquele que tem uma relação de direito real com a unidade. Vamos tentar ser mais claro. No nosso ordenamento nós temos direitos pessoais. Então, se você que está me ouvindo aqui, você celebrou um contrato com a loja que te vendeu uma geladeira, você acabou de criar um direito pessoal entre duas pessoas. Digamos assim, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, duas pessoas jurídicas. Muito grosseiramente, resumidamente, você está falando de um direito pessoal. Quando você fala de um direito real, é toda vez que eu tenho uma relação com uma coisa. O exemplo clássico é a propriedade. Eu tenho uma relação com o meu celular, eu sou proprietário do meu aparelho celular. Então é uma relação de direito real, uma relação de uma pessoa com uma coisa. Você que é proprietário de um apartamento, você tem uma relação de direito real com o apartamento. Então, se você é proprietário, se você é um herdeiro, se você tem uma cessão de direitos hereditários, você é um cessionário. Como as pessoas falam no linguajar, eu comprei o imóvel estando em inventário. Você fez uma cessão de direitos hereditários. Se você é um promitente comprador, você tem direitos reais sobre aquela unidade. A lei fala que você é condômino. Pronto, acabou. Todos eles são condôminos. Só que aí você começa vários desdobramentos, como você jogou já na pergunta aí, jogou o veneno e saiu correndo. Jogou a bomba e correu, saiu fora. Aí você começa vários e vários problemas, eu nem lembro se você perguntou isso, por exemplo. Mas a companheira do cara. Então, por exemplo, eu sou proprietário e tenho uma união estável. A minha companheira que mora comigo, ela é condômina? Pois é. Na acepção da palavra, a propriedade é daquele que está no Registro Geral de Imóveis. Outra coisa, a propriedade no Brasil ela é registral, RGI. Então eu vou lá na matrícula do imóvel, cada bairro, não é muito bem a divisão por bairro, né, mas tem uma circunscrição que abrange a competência daquele cartório do RGI, que abrange o bairro do Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, ou bairros outros estados, enfim. Seu nome estando lá nesse cartório, no que a gente chama de matrícula do RG, você é o proprietário. Só que você vai entrar em outros desdobramentos, que aí às vezes são difíceis de você alcançar diante de uma assembleia. Haroldo, você falou que o proprietário é o João, mas ele está em união estável com a Maria. Mas quando começou essa união estável, ele adquiriu esse apartamento já em união estável com ela, antes, depois, para saber se esse imóvel pertence a ela também ou não. Se entra, como a gente fala, na comunhão. São situações tão delicadas que é difícil de você chegar a esse ponto numa assembleia. O que se costuma fazer na prática? Bem, convoca-se a assembleia e no edital de convocação explica, olha, poderão participar todos os titulares da unidade condominial. Querendo participar uma outra pessoa, o filho, a namorada, a companheira deve estar munida de procuração e esse edital explicar claramente o que vai se exigir nessa procuração. A gente vai falar daqui a pouco sobre procuração, que é outro ponto de conflito frequente. Então eu quero que as procurações podem ser por instrumento particular com firma reconhecida. Convoque avisando isso previamente, para não deixar o sujeito chegar na hora da porta da Assembleia querendo entrar com uma procuração sem firma reconhecida e vai esfregar na tua cara dizendo que o edital não tinha isso previsto. Mas na convenção exigia. Tudo bem, mas o dever de transparência, de clareza é muito importante constar isso na procuração. Em tese, como eu falei, condômino é o proprietário, aquele que está no RGI. Mas eu sou casado com a dona Maria há 20 anos. Tudo bem, a gente compreende que ela também é proprietária do seu imóvel. Na minha opinião, ela pode até participar, mas o correto é ela estar com uma procuração. Você perguntou inquilino. Inquilino é outra polêmica clássica, né? O cara chega lá com um contrato de locação e ele quer esfregar na cara do presidente da Assembleia e quer participar, ponto. Não é muito bem assim. Quando você tem uma locação de uma unidade em condomínio, perceba, nós temos, como a gente fala no direito, duas relações jurídicas. Uma primeira relação jurídica do condômino proprietário com a sua própria unidade. Obviamente, que eu acabei de explicar, direito real. Ele tem propriedade daquele apartamento. Só que ele celebrou um outro contrato com um terceiro que não tem nada a ver com essa história, que é o locatário. O locatário, na acepção da palavra, ele não é condômino.
Só que aí é um assunto que nós tratamos no episódio passado. A convenção devidamente registrada no RGI, ela produz efeitos perante terceiros. Então, esse inquilino tem que se sujeitar às regras da convenção. Então, teoricamente, o locatário, para participar de uma assembleia, ele tem que ter uma procuração lhe dando poderes em nome do proprietário, porque ele não é, tecnicamente, condômino. Só que aí, olha como é que a situação vai gerando desdobramentos. A gente vai falando e vai indo embora, né? Só que tem um detalhe. Pela lei de locações, a lei 8245 de 91, ela fala que as despesas ordinárias do condomínio são de incumbência do locatário. E a lei de condomínios também fala isso. E aí que entra o outro raciocínio. Se nessa assembleia formos discutir, por exemplo, o aumento da cota condominial, que pelo contrato de locação quem está pagando é o locatário, ele é equiparado a condômino. E aí ele pode participar da assembleia mesmo sem procuração. Mas aí olha que situação delicada. Mas na assembleia vão ter outros pontos. Os outros pontos ele senta no cantinho, cala a boca dele e fica ali quieto. Quando chegar essa ordem do dia, esse ponto que vai decidir esse assunto que diz respeito a ele, ele pode levantar a mãozinha dele com a educação e falar, olha, eu sou locatário, está aqui meu contrato de locação, vocês estão discutindo um ponto que pelo contrato eu tenho que pagar e a lei me assegura que eu participe dessa votação. Das demais, esquece. Sozinho na condição de locatário ele não pode. Ele pode participar como procurador do condômino, que como eu expliquei para vocês, é o proprietário ou aqueles que tenham relações de direito real com os imóveis, né? Então você vê quantos pontos de tensão que você tem nessa história toda. Não sei se eu falei todos que você perguntou aí, né? O cara que morreu, né? O inventariante, por exemplo, os herdeiros dele. Os herdeiros dele, por força de lei, no direito, quando a gente fala assim, quando abriu sucessão, é uma linguagem bonita para falar que a pessoa morreu, né? Subiu no telhado, foi dessa para melhor, a gente fala abriu sucessão. O que é abrir sucessão? O cara morrer, que pela legislação, quando o sujeito morre, automaticamente você transfere todos os direitos e obrigações para os seus sucessores, seus herdeiros. Então, se, por exemplo, o imóvel está em nome do João, que já é falecido, e eu sou filho dele, provando, portanto, que eu sou o que nós chamamos de herdeiro necessário, eu me equiparo a condômino. Eu posso participar da assembleia. Agora veja, o João morreu, tem um inventário tramitando e foi nomeado um inventariante. O inventariante é o cara que administra aquele patrimônio deixado pelo falecido. Opa, esse inventariante, provando a sua condição de inventariante, ele pode participar da assembleia normalmente. Porque agora ele está agindo em nome do patrimônio deixado pelo aquele falecido. Então ele se equipara à condição de proprietário. Aí ele pode participar da assembleia. E aí é importante que todas essas coisas estejam muito claras na convenção, que esses detalhes sejam esclarecidos previamente no edital de convocação. O edital de convocação também é importante se deixar claro qual o telefone de contato com a administradora. Se a pessoa quer participar da assembleia, faça contato com a administradora. Esclareça. As pessoas não fazem. Assembleia, 7 horas, 19 horas, aparece o cara lá, o bonitão, do nada, nem leu a convocação, dá as caras na parte da Assembleia. Não vai na primeira convocação, vai só na segunda, com todos esses casos e a fila enorme. Exatamente. Ele chega na segunda, em cima da hora, querendo participar, com nada na mão. E aí o presidente da Assembleia, já que esse cara não prestou os devidos esclarecimentos para se fazer presente, pode proibir a sua participação, sem problema nenhum. Se ele chega na Assembleia e fala, eu sou inventariante do meu pai, que meu pai é o proprietário. Fala, muito bem. Boa noite já, né, para o senhor está na segunda convocação. E cadê o seu comprovante que o senhor é inventariante? Mas eu não tenho. Então complica. Eu não posso permitir que o senhor participe. Mas eu sou filho do meu pai. Então, se você me provar que o senhor é filho do seu pai, que é o proprietário, o senhor entra com a condição de herdeiro. E aí o senhor pode participar dessa Assembleia. E aí, veja, um só. O João tinha 10 filhos, não podem participar os 10, pelo amor de Deus, porque isso não faz sentido. Um herdeiro participando da Assembleia, que já é um negócio confuso. Se permitir entrar essa tropa toda, você vai gerar um caos dentro da Assembleia. Isso acontece muito e a gente sabe que é uma dúvida recorrente, nem sempre é possível explicar isso. A gente está aqui, nesse primeiro tópico, usando uma linguagem muito específica, né, do direito, muito específica da rotina de quem trabalha com isso. Imagine você a transformação, né, desse vocabulário, desse diálogo para explicar para o morador que quer e emocionalmente não está voltado para tentar te entender. Obviamente, muitas vezes ele leva a imagem pessoal, né? para o lado pessoal. Você está querendo me impedir, você está junto com o síndico. Né?
Então, assim, a gente escuta muito disso, porque na verdade a gente tem ali, isso acontece em condomínios com cotas condominiais de R$ 200 ou de R$ 2.400 ou mais. Em todos os lugares as mesmas questões acontecem, surgem, e as mesmas impressões Você foi também. muito específico, né, de É. 2.400. Acho que você lembrou de algum Eu exemplo que lembrei. deram uma dor de cabeça e você lembrou exatamente condomínio. aqui. Eu senti, a gente que trabalha, a gente já percebe. Tem um Quase que condomínio. ele falou assim, aquele condomínio que tem uma cota de R$ 2.499,55. Eu falei de Quase falou. 2.400 porque eu lembrei de um condomínio na Península que a gente participou e tinha gente que trabalhava em embaixada americana, gente assim, com alto grau de instrução, mas que traziam os mesmos problemas. A gente passou pelas mesmas dificuldades que condomínios mais populares e, de fato, o valor entregou, que eu lembrei desse caso. Mas as pessoas lá apresentavam, Haroldo, os mesmos questionamentos, porque é uma condição humana, né, de ser ou casado, ou de ser ou inventariante, ou de ser, de alguma forma, delegar para o filho. E acontece muito de cônjuges que não compraram um imóvel conjuntamente, que são casados, óbvio, com comunhão parcial de bens, mas que não compraram um imóvel pós-casamento, do cônjuge tentar participar de alguma forma. E aí ele não traz procuração e nem a certidão de casamento. Eu preciso saber se você é você, com a identidade, e se você é casado com ele, de fato, com a identidade. E nem sempre é possível a gente assegurar que ela pode votar, porque eu não sei se no RGI está assim. Então eu precisaria ver o contrato de compra e venda para cruzar as datas do casamento e do contrato. Então imaginem a dificuldade que há para um secretário, para um presidente de assembleia, para uma administradora nesse sentido, para o advogado também presente. Ou a gente evita, né, e arruma uma guerra logo na fila para que 30% pelo menos não participe, ou a gente fica sujeito aos esforçados, né, de algum modo, a sofrer alguma impugnação, dada a complexidade das coisas. E só um detalhe, né, que as pessoas também não têm essa prática do direito imobiliário e muitos advogados, que eu vou falar, que talvez não saibam disso, né? Se eu sou proprietário de um apartamento e comprei como solteiro e posteriormente eu me casei, é meu dever pegar minha certidão de casamento e averbá-la na matrícula do RGI. As pessoas não fazem isso. Então lá no RGI, que segue um princípio que é o da continuidade, tá lá, sei lá, registro 5. Haroldo, por compra e venda, comprou o apartamento na condição de solteiro. Ponto. Estado civil, solteiro. Eu me casei depois, você tem que pegar essa certidão de casamento, averbá-la na matrícula do RGI, para que eventualmente a administradora, o síndico, vá verificar, apresente lá que fulano é casadinho. Não tem nada disso, as pessoas não fazem. Ah, eu estou em união estável, fiz uma escritura pública de união estável. Seu dever era levar essa escritura ao RGI, averbar na matrícula do imóvel para que tudo fique esclarecido, para evitar problemas como esse. Mas quando chega ali naquele sufoco da entrada da Assembleia, isso aí vira o caos. Vira o caos. A porta, como você falou, 30% já sobra, não consegue entrar no evento. A verdade é essa. E a gente fica com uma certa dificuldade até de gerir isso naquele momento, porque os ânimos estão à flor da pele, o horário passando, tem que começar as pautas e você tem que dar atenção à pauta, né? O acontecimento em si da Assembleia e também a entrada para evitar o máximo possível de transgressões, né, às regras e possíveis impugnações. Segundo tópico, talvez a gente traga ainda alguns assuntos do primeiro nele, é o voto com procuração. É um instrumento também bastante utilizado. A gente tem espécies diferentes, né, de objetos, né, das procurações distintos. Algumas procurações de fato para representar, e o Haroldo pode falar bem disso, até recomendável que você numa assembleia que você delegue para alguém te representar, que você esteja bem, cerceando bem o objeto dessa representação, e não aquelas procurações gerais permitindo comprar, vender, transigir, tudo em seu nome, e ele usa isso para participar da assembleia e decidir em seu nome. Talvez também a gente aqui tenha alguns profissionais e moradores, enfim, síndicos que não saibam dizer se é para aceitar ou não esse tipo de procuração que não vem específica. Então, professor Haroldo, voto com procuração, o que você tem a dizer sobre isso e sobre esses exemplos também dessas espécies cujo objeto não é tão claro? Perfeito. Na verdade, é assim, conectando com o ponto anterior, né? Não tem nada que proíba a pessoa participar na Assembleia mediante procuração. Nada que proíba. Primeiro ponto que você vai ter que observar é o seguinte, o que sua convenção fala? Quem manda tudo dentro do condomínio é a convenção. Muito comum as convenções terem uma cláusula genérica. Admite-se o voto por procuração. Eu, quando assessoro
condomínios, eu até recomendo isso quando você consegue modificar a convenção, consegue redigir a convenção de instituição do condomínio, eu ainda coloco na convenção uma cláusula. Permite-se voto com procuração, faça uma matemática, mas o advogado fazendo matemática não é muito bom, mas faça uma conta aproximada para também evitar aquela ditadura de procurações, que a gente vai depois conversar sobre esse assunto também, eu acho que está na nossa pauta aqui. Não, acho que não está não, então está nesse item, a gente pode avançar mais também. A gente cansa de ver acontecer na prática, síndico, ele aprova as suas contas, ele se reelege, ele faz previsão orçamentária, ele votando na maioria na Assembleia com dezenas de procurações. É um assunto recorrente de acontecer. Primeiro ponto, a convenção deve regulamentar isso. Estabelecer, olha, pode votar com procuração, representando no máximo 2 unidades, no máximo 10 unidades, no máximo 10% das unidades, estabelecer uma conta ali, tem que fazer uma matemática. Essa convenção vai ter que ser aprovada pelo quórum de 2/3, mas para evitar que se gere uma ditadura nessa Assembleia. Outro ponto, a convenção pode decidir qual a formalidade, como você perguntou, sobre essa procuração. Procuração com poderes específicos. Isso é sempre importante. Não adianta o cara chegar com uma procuração absolutamente genérica, assinada há 4 anos atrás. Poxa, vai deixar a pessoa numa situação delicada. Eu vou olhar aquela procuração, a procuração não fala nada para representar em condomínio, mas pelo contexto geral parece ser uma procuração bem ampla, mas tem 4 anos atrás, e aí como é que fica esse negócio? Posso deixar? Posso não deixar? É uma situação muito delicada. É uma situação extremamente delicada. Se é uma procuração muito antiga, absolutamente genérica, volta ao que eu falei. Faz uma convocação o mais clara possível, dizendo, olha, serão aceitas procurações com firmas reconhecidas, assinadas ao prazo máximo de 6 meses, assinadas ao prazo máximo de 1 ano, nos termos do previsto na convenção, para evitar essa bagunça. Tudo tem que ser posto de maneira clara. O que não pode acontecer é deixar a pessoa chegar na Assembleia, na hora da Assembleia, naquele aperto que está para acontecer, o horário, como você falou, para começar a votação, controlar o acesso, a pessoa chega com uma procuração altamente precária, vamos falar honestamente, altamente duvidosa se a quem deu aquela procuração era para esse propósito e ela querer participar, digamos, da marra. O presidente da Assembleia pode pegar e falar, olha, infelizmente eu não vou ter como deixar você participar. Pô, e não deixa participar, não tem solução. Não sei se é quando você vai perguntar, mas acho que você vai falar disso, né? Excesso de procuração. Então Sim, não vou atropelar. Exatamente. Então, a gente... Muito comum isso, né? É muito comum, inclusive, pelo contexto político que remete o condomínio, né? O síndico tem interesse político de permanecer, tem interesse pessoal de permanecer, então ele usa os meios que são lícitos, legais, mas às vezes são imorais de tentar fazer acontecer a sua vontade. A maioria das vezes eu vejo isso acontecer com excesso de procurações. Como você disse, algumas convenções não têm restrição à quantidade. Elas dizem sim que você pode ser munido de procuração para se fazer representar, né, uma unidade específica com a premissa de ter reconhecimento de firma ou não. Isso de fato acontece como regra, sim ou não, com reconhecimento, mas não há, na maioria das convenções que eu vejo, a restrição ao limite de procurações. Sim. E isso é muito sério. Tão sério que eu sabia, né, achei até que já tivesse de alguma forma avançado mais, mas eu consultei o site da Câmara dos Deputados e tem um projeto de lei 6.291 de 19, que lá no site ainda não diz que se submeteu à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, mas que está em vias de, que é, na verdade, tentar limitar, né, o poder e a quantidade dessas procurações para tirar, né, esvazia, na verdade, o efeito das decisões da Assembleia e deixa o poder de decidir na mão de uma pessoa só. E isso não é só para o cargo de eleição, não, para todos os temas da discussão do dia. Então, eu tenho um condomínio específico, um cliente específico, que o síndico já tem procurações para a Assembleia 2024. Ele já pegou para 23 e 24 e já deixou guardado. Dos 2 anos de mandato Dos 2 anos de mandato. Perfeito. Então, assim, condomínio de 240 unidades, vão 5 pessoas. Há uma desestimulação muito grande na Assembleia, porque ninguém quer, porque sabe que o seu voto e a sua fala não vai surtir o mínimo efeito, e isso deve ser apreciado pelo legislador. Então, nesse sentido, o que o senhor tem você, né? Estava esperando você terminar para tipo, o que é isso, senhor? Pô. O que você tem a dizer a respeito? Assim, acho que é muito sério, né? Isso Sim, é mais do que rotina. Muito sério, muito sério. Isso, assim, corrói aquela harmonia na propriedade condominial.
O síndico também, assim, se ele fosse um cara profissional, ele não faria um negócio desse. Sejamos francos. Ainda que não seja ilegal, isso é imoral. Eu ainda vou longe. Na minha opinião, isso é ilegal. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas você fez alguns comentários. Voltando àquele ponto de início, aliás, do episódio passado, né? Então, eu até recomendo que as pessoas que pularam e não assistiram, assistam o episódio passado. A gente falou disso, né? Uma convenção bem redigida, adequadamente feita, registrada na RGI, às vezes as pessoas podem não ver o efeito imediato, mas a longo prazo isso vai fazer efeito. Uma convenção bem redigida, como a gente comentou, que limite o número de procurações, que defina como será essa procuração, vai facilitar o desenvolvimento dos trabalhos e a evolução daquele condomínio. O Código Civil, por exemplo, ele permite que pessoas, que terceiros, exijam procuração com firma reconhecida. Acho que não é nada demais a pessoa se apresentar com uma procuração com firma reconhecida. Agora, o síndico que vota questões, ou qualquer pessoa, tá? Nenhum problema. Também já vi situações que não era síndico. Era um condomínio normal, mas ele chegava com 5, 6 procurações. Aí ele chegava na mesa, bancava e botava lá. Votando por ele e por mais 8 pessoas. E aí você tem 5 pessoas participando na Assembleia, era para, como a gente fala na linguagem, é para inglês ver. Porque tudo que era botado na pauta, as pessoas se insurgiam, ele pegava e votava com 8 votos, ganhava a maioria dos presentes, ponto final. Ah, não concordo com isso, tá, tudo bem, vamos botar em votação. Aí vem um bonitão, falava e aprovava. O que acontece? Se a convenção proibir isso, muito fácil. Qualquer ação judicial que você demande, anulando o que foi decidido nessa Assembleia, o juiz é capaz de dar até uma liminar de assegurando afastar o que foi decidido naquela Assembleia e retornar ao status anterior. Ponto. Agora, quando a Assembleia a Convenção não prevê nada, não há nada estabelecendo isso, e o sujeito vai para a Assembleia e vota tudo com procuração. O que eu falei agora há pouco com vocês não é uma coisa de outro mundo, não, tá? É algo muito, muito, muito frequente. Síndicos se reelegerem, o exemplo que o Júnior deu, o síndico se reelegendo, já pegando procuração para os seus 2 anos de mandato. Ele aprova as contas dele, ele aprova a previsão orçamentária dele, ele decide tudo dentro do condomínio. Isso vira autoritarismo. É um escárnio. Né? Um escárnio. Isso é absurdo. Absurdo. É um escárnio, totalmente. Já tive um caso, hein, no escritório. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas jurisprudências nesse sentido que eu consegui anular a Assembleia. Qual é o fundamento, Júnior? Olha, escuta isso. Todo mundo, isso é a regra clássica do nosso elemento, todo mundo pode exercer o seu direito, desde que você não exerça o seu direito com a intenção de prejudicar terceiros. É a famosa teoria do abuso de direito. Ou, como a gente aprendeu lá com a mamãe, com o vovô, né? O seu direito termina aonde começa o do outro. Simples assim. A gente fala uma linguagem muito direta, que juridicamente isso é chamada teoria do abuso do direito. Ou alguns chamam teoria dos atos emulativos, né? Toda vez que eu vou exercitar um direito que eu tenho direito de ser procurador de você? Tenho. Mas quando eu exerço esse direito com a intenção de prejudicar algo maior, isso é chamado de abuso de direito. E esse ato praticado por você é um ato nulo. O que eu fundamentei? O sujeito foi para a Assembleia, aprovou suas contas, aprovou sua reeleição, aprovou tudo com procuração. E tinha lá 2 clientes meus falando, olha, eu não concordo com nada. Nada que ele decidiu. Ele não prestou contas nenhuma, nada foi feito no prédio, está recebendo um prolabore de 2 salários mínimos, manteve o seu prolabore, fez tudo o que podia fazer. Judiciário. Não consegui eliminar, estou sendo muito sincero. Mas no mérito, procedente. Anulando a Assembleia. Não tem como. Essa pessoa que faz isso, ele está ofendendo nos princípios mais básicos do nosso ordenamento, o princípio democrático. A ideia de uma Assembleia é democracia. Todo mundo foi legitimamente convocado. Ah, mas eu não quis ir. Tudo bem, isso é uma questão sua, eu não estou aqui para te julgar, mas você foi convocado. Você teve a oportunidade de democraticamente influenciar no resultado do seu condomínio. Aí aparece um cara com 10 procurações e vota por todo mundo. Não dá. Isso é um autoritarismo. Então já tem uma jurisprudência razoavelmente construída no sentido de que isso é abuso de direito. Nós, como advogados, você como administrador de condomínios, enfim, se tiver diante de uma situação dessa, a convenção é omissa, é seu dever registrar, já fiz isso também, registrar em ata que, olha, o síndico, o fulaninho, o Joãozinho, está votando com várias procurações, as quais comprometem a manifestação de vontade na Assembleia. Acabou. Você fala isso, evidentemente a Assembleia vira um caos, né? Vira um picadeiro, vira uma confusão danada, o caos,
mas isso vai te ajudar lá na frente se você quiser mover uma ação para tentar anular essa assembleia. Assim, para você que está ouvindo, né, e está aprendendo também, inclusive sobre os dispositivos legais de tentar remediar essa situação, é uma situação de fato que gera muito incômodo em quem está assistindo. Na verdade, você se sente impotente. Na verdade, você tem o direito de participar, né, o direito de ter ali a sua voz reconhecida nas disposições assembleárias que acontecem anualmente ou a cada 6 meses, dependendo se o seu condomínio faz AGE e AGO a cada 6 meses. Na verdade, isso vai poder promover para você, enquanto morador também, a possibilidade de impugnar e de alterar o regime de comportamento, digamos assim, do portador dessas procurações. Aproveitem, então, para fazer numa assembleia em que a convenção não fale, seja omissa com relação à quantidade, que você estabeleça com edital de convocação e uma votação própria em ata. No regimento, né, é possível uma limitação, já que a convenção não fale nada sobre isso. Eu já, inclusive, conversei com uma advogada, não lembro mais onde ela disse que conseguiu remediar nesse sentido. A convenção não estava se manifestando com relação à quantidade. E aí as pessoas começaram a fazer uso. Eles promoveram uma assembleia com edital próprio, dizendo que eles discutiriam a limitação do porte de procurações. E nessa assembleia eles conseguiram aprovar que seria limitada a 2, né, 2 unidades por pessoa. Então ela deu seguimento nesse sentido. Isso resolveu, digamos assim, tudo isso foi dito aqui agora, pelo menos nesse caso, pelo menos nesse cliente. Alguma coisa a mais falar sobre isso? Não, nenhum problema. E é salutar isso, né? Eu tô aqui, você está falando, estou aqui pensando aqui de cabeça, tomara que eu não esteja cometendo uma gafe. Salvo engano, o Código Civil não fala nada sobre a forma de votação que seria matéria exclusiva de convenção. Então, nenhum problema a pessoa dispor sobre isso, os condôminos virem a dispor isso no regimento interno, até para facilitar. Pode ser que nesse ano, 2 procurações seja razoável. Pode ser que ano que vem, sei lá, o prédio aumentou, não sei o que aconteceu, o quórum está maior nas assembleias, passe para 4, nenhum problema. E estando no regimento é muito mais fácil de fazer a alteração, né? Com certeza. E isso tem sido uma orientação que a gente tem até promovido, sim. Alguns conseguem, outros não. Inclusive, os síndicos já têm essas procurações e vão participar dessas assembleias. Eles voltam contrariamente, obviamente. Aí só o remédio judicial não tem jeito. Mas vamos falar agora sobre um outro tópico. Esse cara vai chegar nessa assembleia querendo votar com procuração de novo. Com procuração de novo, exatamente. Então... Vai virar um ciclo vicioso, esse mito, exatamente. Mas, na verdade, fica o retrato, né, fiel de quem é essa pessoa, né? A gente não precisa dizer mais nada a respeito disso. Animais em condomínios, né? Assim, é inevitável que você veja muitos deles em vários apartamentos e essa é uma questão cada vez mais recorrente. Inclusive, há uma dificuldade grandiosíssima de animais presentes que entram nos condomínios. São animais que não pertencem a ninguém e você não pode, de alguma forma, maltratar ou colocar para fora, ou, inclusive, a gente já recebeu notificações de prefeituras municipais com as requisições de coleta desses animais largados no condomínio que pudessem, de alguma forma, trazer risco às crianças e aos condôminos, e a prefeitura recomendou que eles fossem tratados, alimentados, né, ao invés de vir coletá-los, né, para que eles tivessem, de alguma forma, a dignidade, né, respeitada nesse sentido. Então, é um assunto também muito complexo. Não é nem esse o viés do tópico que nós vamos discutir aqui, é um viés mais com relação ao regramento, né, do porte, do uso, da apresentação, da área destinada a esses animais. Mas só para fins de dados, né, do quanto isso é representativo na administração condominial, em 2015 o IBGE revelou que 44% dos domicílios brasileiros tinham cachorros de estimação. Isso equivale a 52 milhões de animais. 52 milhões. Gatos, 22 milhões. Isso em 2015. Em 2019, o último estudo realizado aumentou 2%, de 44% para 46%. E gatos já eram 19,3% do total dos lares brasileiros. Ou seja, nós estamos falando aí de mais de 25 milhões de gatos, mais de 50 milhões de cachorros. Ou seja, é uma realidade de convivência com os pets muito grande, não à toa, né? Algumas empresas aí têm surgido, inclusive crescido muito. A gente vê em cada esquina uma loja de pet, uma loja vendendo alguma coisa com relação a esses animaizinhos. Então, professor, nesse sentido, as principais regras que tradicionalmente a gente assiste, por exemplo, na nossa convenção, no nosso regimento, é proibido carregar
portar animal só no colo. Aí se eu fico imaginando aquele animal gigante com aquele dono que não tem força para carregar, como é que ele cumpre essa ordem? Num condomínio que não tem área pet, animais mais ferozes ou maiores com obrigação de usar focinheira, eu não lembro se há uma legislação municipal nesse sentido que obriga. Então, há também uma dificuldade muito grande com relação a barulho. O animal não para de latir, está nervoso com alguma coisa e aquilo está incomodando os apartamentos ao redor. Então, tem uma série de nuances também para a existência desse tópico, desse tipo de situação. Como orientar de forma geral, assim, falei bastante, mas como orientar de forma geral nesse sentido, já que não tem como a gente lutar contra isso, até porque não é uma luta, né? É só uma questão mesmo de adequação e convivência. Não, perfeito, perfeito. Você estava falando aqui, eu estava mexendo aqui no celular de uma postagem que eu fiz no Instagram do escritório, que é quantos desdobramentos tem isso, né? Você falou dos chamados pets comunitários, né? Que estão chamando dessa forma, né? Quanta coisa, né? Os animais estão queridos na nossa vida, né? Que quem tem animal sabe que cria um amor pelo bicho incondicional, mas a gente tem que ter, por outro lado, responsabilidade, racionalidade, você adotar, ser tutor, como você queira chamar, de um animal, ou como alguns chamam, né? Pai de pet, outras coisas nesse sentido, lhe impõe responsabilidade. Óbvio, né? Então você tem que dar as vacinas, tem que cuidar bem do seu cachorro, dos seus animais, todo o dever de zelo, higiene, silêncio. E quando você vai para uma vida condominial, isso se aflora muito mais. Que eu posso adorar, idolatrar, morrer de paixão por gato. Mas meu vizinho pode não gostar. Meu vizinho pode ter alergia, saúde, e não poder estar perto de gatos. Eu tenho que respeitar isso. Ele não é obrigado a conviver com aqueles gatos. Então isso gera um ponto de tensão muito, muito, muito grande. O primeiro ponto que você abordou, são os pets comunitários, né? A gente também tem um outro problema, que é um problema sanitário, né? Quem anda pela rua, você sabe que tem ali cachorros abandonados, gatos, animais de toda espécie abandonados na rua, como também temos pessoas abandonadas na rua. Então é um problema social, o poder público tem que incidir nisso. E o condomínio acaba que ele está exposto a isso, né? Você tem uma rua onde tem vários animais pets na rua, sei lá, e aparece aquela senhora com maior boa vontade, todo dia ela desce de manhã, o que ela faz? Ela bota um potinho de água na rua e bota um potinho de ração para aqueles cachorrinhos. Tem outro que adora pombo, né, Carol? E bota pombo. Pombo na minha cabeça é um rato com asa. Aí a pessoa vai lá e alimenta o pombo. Aí aquele pombo cria aquela comunidade de pombo na porta do prédio e o condomínio tem que começar a tratar daquele negócio. São situações extremamente delicadas. Aí você vai falar com essa senhora que ela está alimentando o pombo, que o pombo traz doença. Ela vai dizer que não traz. Aí começa uma confusão. E aí eu estou dando um exemplo aqui na minha cabeça que a gente vê acontecer. A mesma forma, gato tem muito essa característica de entrando no ambiente, né? Então ele vai entrando. Você botou ali um dia um pote de água para aquele gatinho, amanhã tem 2, tem 3. Já teve julgados que reconheceram o dever do condomínio cuidar daqueles animais comunitários. Olha que situação. Como se já não fossem poucos os encargos que você tem, responsabilidade dentro de uma propriedade condominial, por essa prática reiterada de alimentar os animais da rua, e o animal começou a entender que o condomínio era o lar dele. Então ele vivia dentro daquela propriedade condominial. E os moradores passavam todo dia, achavam bonitinho, faziam um carinhozinho na cabeça, botavam um negócio, botavam uma água, dava presente pro bichinho. Ele adota como lar o condomínio e você é obrigado a adotar o animal como seu. E você, condômino, quase vem como despesa extraordinária. Despesa extraordinária, ração pro gato. Pois é, vira quase isso. E há uma responsabilidade em cima disso. Então isso tudo tem que ser ponderado. Ah, Haroldo, como é que faz? Pois é, vai ter que se levar à Assembleia. Ah, na Assembleia, ninguém quer continuar cuidando dos animais. Então tá bom. Foi como você falou, vamos notificar o poder público, a prefeitura, só que esse entra no outro problema, como eu falei, esse é um problema sanitário do poder público. O poder público responde, cuide você. É uma situação extremamente delicada, né? Muito delicada. Então, assim, nada contra os bichinhos, mas se você no condomínio ou como síndico puder evitar que isso aconteça, porque isso vai gerar um encargo para você. Ele vira um cachorro do condomínio, ele vira um gato do condomínio. E a partir daí o condomínio vai ter responsabilidade em manter esses bichinhos. E vai chegar um dado momento que vai ter uma pessoa, por exemplo, do prédio que vai ajuizar uma ação judicial, como já aconteceram vários casos, de obrigar o condomínio a cuidar do bichinho que estava doente, o bichinho foi atropelado. Quem tem cachorro, tem gato, sabe disso. Vai no veterinário,
Vai arrancar um fígado, um rim teu para pagar lá, fazer uma cirurgia no bicho, engessar, dar remédio. Isso vai virar despesa do condomínio, por incrível que pareça. Quando você começa a falar em animais domésticos, digamos assim, não do coletivo, digamos, nesse sentido, né? Animais seu que você tem no seu apartamento. Primeiro ponto, né? Regra muito clara. A convenção não pode proibir que você tenha animais domésticos permitidos, regulamentados. Você não pode trazer aquela arara rara que você trouxe com seu amigo da Amazônia, que você botou dentro da sua casa clandestinamente. É claro que você não pode. Eu tive um episódio, se a gente começar a falar de episódio, não para nunca mais, né? Eu tive um episódio, eu não esqueço, tá? Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nas imediações da Praça Sans Penha. Não posso nem falar, mas não advogo mais para eles, então eu posso falar o que eu quiser, não tem problema. Mas enfim, sem entrar em muitos detalhes. A pessoa gostava de criar cobras. Deve ter alguém aqui também que gosta disso, sei lá, Meu não sei. Deus. Criava cobra. E não era cobrinha de caixa, não, tá? Cobra solta dentro do apartamento. Era uma cobra grande. Não sei lá, pode parecer loucura o que eu tô falando. E pior, a cobra, que nem tartaruga, né? Ela tem uns hábitos de se esconder. E aí, volta e meia, olha que loucura isso. A cobra se escondia no sofá da mulher e ela ficava procurando a cobra e não achava no apartamento. Ela não achava no apartamento, começava a olhar no corredor. Imagina o seu vizinho falando, olha, a cobra que ela tem ali, não sei qual era a cobra, imagina, a sucuri dela sumiu. Todo mundo em pânico com aquela maluquice daquela cobra daquele jeito. Olha que caos. Isso é surreal. Isso é surreal, inacreditável, mas é verdade. Eu não ajudo a procurar de jeito nenhum. Tá doido, entendeu? Assim, sinto muito, cara, sinto muito. Bichos raros. A gente sabe que as pessoas têm hábito de, no domingo, ir pra feira com aquela gaiola, levando aquele passarinho raro pra ficar lá, dando mundo na feira, conversando. Quando se descobre que o cara tem um animal dentro de casa que não é, como é que é o órgão, né? O IBAMA, etc., não autoriza, não tem aquele chipzinho que tem que ter. E sem sair desses casos raros, vamos voltar pro normal, né? Cachorro e gato. Vamos pensar no normal, cachorro e gato. A convenção não pode te proibir de ter esses animais no seu apartamento. Há uma tese que esses animais eles não poderiam ser considerados coisa, de personalização deles, mas ainda não é o que prevalece. Eles são sujeitos de direitos, você não pode maltratar, você tem dever de responsabilidade, mas ainda são tratados como uma extensão da sua propriedade. Sendo a minha propriedade, eu tenho direito de ter o bicho que eu quiser dentro do meu apartamento. Só que vai chegar ao ponto que você falou. Tem pessoas que têm um Rottweiler, um cachorro que parece um pônei gigante, dentro de um apartamento pequeno, e só o andar do bicho no chão parece que está batendo no chão. E o vizinho de baixo se sente incomodado. Como você mencionou, eu fiz um dia uma enquete no meu Instagram, coloquei lá, eu respondo muita dúvida lá de direito imobiliário, coloquei uma enquete sobre essa decisão que você comentou. Existem muitas decisões judiciais obrigando que os donos dos animais, ao transportá-los ou se locomover com esses animais dentro do condomínio, os levem no colo. Ou naqueles carrinhos apropriados para isso, cestinho, coisa e tal. Tudo bem, aí fiz essa enquete, se as pessoas achavam isso razoável ou não. Júnior, 60% das pessoas falavam que não era razoável. Você não podia exigir que as pessoas tivessem esse tipo de locomoção. Tomara que ninguém me apedreje aqui no podcast, mas eu acho razoável. A partir do momento que você assume a responsabilidade de ter na sua residência um cachorro com 30 quilos e você não tem condições de conduzi-lo adequadamente pelas dependências do prédio, seja com uma coleira, seja com uma focinheira, em casos extremos, eu não entendo absurdo exigir que ela transporte no colo. Quem já passou por situações como essa, você sabe, a pessoa às vezes está andando com o cachorro solto, porque na cabeça dela o cachorro é muito manso. E ela anda com o cachorro solto. Então veja, o que a jurisprudência trabalha? Trabalha com a ideia de que proibir não pode, mas regulamentar a forma de convivência com razoabilidade é possível. Então nenhum problema de uma convenção, o regimento interno dizer, olha, cachorros, animais domésticos só podem descer pelo elevador de serviço. Animais domésticos só podem sair pela garagem, não pode sair pela porta social. Nenhum problema. Ah, mas no prédio só tem um elevador social, então vai ter que ser na base da escada. Não vejo problemas. Ah, mas a moradora do 10º andar é uma senhora idosa. A gente vai cair em outro problema. Se ela é uma senhora idosa, ela vai tomar o triplo das cautelas, porque ela talvez não tenha força física para conter aquele animal, vai ter que colocar um carrinho, vai ter que descer pelo elevador, vai ter que ter outras situações. Então é uma situação extremamente delicada. Você sabe muito bem disso, isso é um ponto de tensão gigantesco dentro dos condomínios. A gente tem casos... Na verdade, a preocupação inicial é de que esse animal não venha atacar uma pessoa.
Mas esse animal pode vir a atacar um outro animal que também é propriedade de alguém, que também tem um laço afetivo com alguém, e isso aconteceu, um animal maior, solto, sem focinheira, atacou um animal menor em um dos nossos clientes, e esse animal morreu, não resistiu aos ferimentos do ataque. E aí, o morador que teve o animal, né, perdido, morto, resolveu considerar que o condomínio também era responsável, porque o condomínio não fiscalizou, o condomínio não definiu claramente as regras de porte, de circulação desses animais dentro do empreendimento. Então, ele colocou o condomínio na justiça também, não só o agressor, o dono do agressor, né, do animal agressor assim. Então, nesses casos, é como você disse, se as regras são claras, se as regras são evidentes, se tem algum funcionário lhe orientando ou notificando. Por exemplo, nesse caso específico, o condomínio tem culpa, não tem culpa, ele notificou antecipadamente esse morador que não circulasse com esse animal sem focinheira, talvez isso tire dele, de alguma forma, a culpa, porque ele produziu, né, um ânimos, produziu uma ação de fiscalizar, embora ele não pudesse obrigar e nem chutar o animal para fora, o morador conjuntamente. É um caso que aconteceu, eu tenho certeza que acontece também em alguns outros lugares, e a gente precisa prever e considerar. Total, concordo. Interessantíssimo exemplo. Já você está falando aqui, a gente hoje, internet, né, a gente vê vídeo de tudo, né? Eu já vi um vídeo nesse sentido. Nunca trabalhei numa situação dessa, de um cachorro grande trucidar um bichinho pequeno dentro do condomínio, o cara puxando pela coleira, mas quando puxou já o bicho não sobreviveu aos ferimentos, né? Enfim, vou eu de novo com o papel do advogado chato, né? Bem, a jurisprudência ela tem se posicionado que, em regra, a responsabilidade civil do condomínio está limitada ao que está previsto na convenção. E aí voltamos ao mesmo ponto. A gente está circulando e voltando ao mesmo local. Se a convenção não tinha regras de convivência com animais domésticos, há uma negligência. Que é dever da convenção, é dever do condomínio, é dever do síndico zelar. Eu já usei essa expressão aqui hoje. Ele tem um poder de polícia interno. Não é que ele seja autoridade. Quando você fala um poder de polícia, é fiscalizar o que está acontecendo. Então, por exemplo, se ele percebeu que no prédio que ele convive tem, sei lá, 80% dos moradores têm bichos e as coisas estão saindo do controle, é dever dele colocar isso em assembleia e decidir. Se não há regras claras, você pode chegar a um ponto e, devido à negligência do condomínio, ele venha a ser responsabilizado. Agora, eu só chamo a atenção um detalhe. A regra do Código Civil é que o proprietário, o dono dos animais, ele responde pelos atos praticados pelo animal dele. Isso já está claro no Código Civil, expresso, não tem discussão. Se eu estou andando com meu pitbull ataca um pincher lá e trucida o pincher, a responsabilidade é toda minha. Agora, se demonstrado que o condomínio deveria ter regulamentado isso, fiscalizado, que isso era uma prática reiterada. Então, por exemplo, existia a regra de focinheira dentro do prédio. O bonitão transitava com o pitbull altamente. Nada contra mudar o raço para não parecer que eu estou preconceito com o pitbull, né? Ele transitava no prédio com um cachorro de grande porte, altamente feroz, sem focinheira, e todo mundo achava bonito. E ninguém fazia nada. Sistema de câmeras, porteiro, síndico, e ninguém tomava atitude. Nunca advertiu esse morador, nunca aplicou penalidades, nunca tomou alguma medida administrativa contra ele. O condomínio pode acabar respondendo, sem dúvida alguma. Responsabilidade civil. E um comentário que a gente tem que fazer, juro que é para concluir, quando a gente fala em responsabilidade civil de condomínio, as despesas condominiais, elas se enquadram ao nosso ordenamento no que a gente chama de obrigação próprio terreno. Quer dizer esse nome feio, tá? Obrigação próprio terreno é toda obrigação que surge do seu direito de propriedade. Para ficar muito claro, você comprou um carro novo hoje, começo do ano vai chegar um presente para você, não vai chegar? Que é o seu famoso IPVA. Esse é o mês. Esse é o mês, já está chegando. Você comprou um apartamento, vai chegar daqui a pouco o seu famoso IPTU. Isso é uma obrigação próprio terreno. Comprou um apartamento numa propriedade condominial, o presente vai chegar todo mês. São as dívidas condominiais. E veja, a obrigação próprio terreno é toda que surge do direito de propriedade. Eu estou puxando essa conversa toda. Olha que interessante. Eu advoguei para um prédio, eu fiz uma consultoria para um cliente que ia comprar um apartamento em Copacabana. Olha que interessante. No direito imobiliário, agora saindo um pouco do condominial, isso é muito comum no direito empresarial, né? Você fazer uma due diligence, né? Você avaliar as condições, por exemplo, eu quero comprar uma empresa, como é que está a saúde financeira dessa empresa, a gestão. No direito imobiliário, você faz uma due diligence para avaliar os riscos daquela operação imobiliária.
E eu, depois disso, isso já há uns 10 anos atrás, né? Não sei nem como é que está esse condomínio, enfim. Depois desse episódio, eu acrescentei mais um fator na minha due diligence. Por quê? Quando o meu cliente vai comprar um apartamento num condomínio, eu sou chato. Eu ligo para a administradora e falo, olha, meu cliente quer comprar. Falo com o vendedor, falo, olha, você solicite com a administradora, por favor, a convenção, regimento interno e as atas de assembleia, pelo menos, dos 2 últimos anos. Por quê? Porque na ata de assembleia você vai encontrar as fofocas. Sempre encontra. Ah, o apartamento tal tá vazando pro meu. Tá geralmente lá nos assuntos gerais. Você já descobre se tem vazamento, se tem que fazer obra, tem problema de fachada. Já descobre várias coisas. O que aconteceu, Júnior? Numa dessas, eu assessorando o cliente e descobri que o condomínio foi alvo de uma ação de responsabilidade civil por um troço que caiu da fachada que gerou danos a um pedestre. Esse cara ajuizou uma ação contra o condomínio e o condomínio foi condenado. E sabe o que aconteceu? Despesa extraordinária para pagar aquela condenação. Vamos supor, 50 mil de indenização. Fundo de reserva não cobre, não tem grana para isso. Despesa extraordinária para pagar. Rateio. Olha que lindo. Eu não esqueço essa expressão. O cara falou comigo. Olha, só tem um detalhe. Quem comprar esse apartamento vai levar um filho. E filho? A indenização que estamos pagando para a família que foi vítima do acidente. As pessoas se esquecem disso. A responsabilidade civil do condomínio vai gerar uma obrigação próprio terreno que incide sobre todos os condôminos. Ah, mas eu comprei agora. Ah, você comprou agora? Que bom. Você vai entrar e vai assumir a sua obrigação próprio terreno. Não tem jeito. Ah, mas a gente começou o assunto por causa de um gato. Se os animais domésticos, o passarinho, o cachorro, gerar danos a terceiros, haverá responsabilidade civil que irá incidir sobre o patrimônio do condomínio. E um comentário, condomínios raramente têm patrimônio próprio. Se tiver, é um fundo de reserva. Se tiver, são os recursos que eles recebem das despesas das contribuições. Raramente um condomínio vai ter um carro em nome dele. Condomínio tem o quê? Elevador, piscina, portaria, que não são bens penhoráveis. Não tem como penhorar um elevador de um prédio. Só se tiver 4 elevadores, raramente vai ter. Automaticamente você vai aonde? Sob dinheiros na conta da administradora ou fundo de reserva. A jurisprudência permite penhorar. Ah, não achei. Rateio entre todos os condôminos. Não tem solução. Então a gente está conversando de uma coisa que é muito séria. Ainda que comece o assunto com uma responsabilidade, regulamentação dos animais, isso pode gerar responsabilidade civil, pode gerar condenação para todos os envolvidos nessa questão. E é interessante porque se parece, de fato, com uma aquisição de um outro negócio, você assume o passivo também. Então, se a sua unidade tem um passivo até de cota condominial, em dívida em atraso, você vai comprar, mas não pede lá uma certidão de quitação das dívidas condominiais, também você não vai saber e vai acabar de alguma forma. Mas eu não fui quem morou na época, tá? Mas como você já mencionou, é registral. Você assume a dívida do imóvel e a dívida do imóvel agora ela passa a ser sua também. Isso é interessante, né? Mais uma vez dizendo, porque a gente às vezes aborda o tema, mas não com tanta profundidade, não com tanta especificidade, com tantos detalhes, e de fato um simples animal, um simples descuido, somados aos outros vários descuidos, vão gerar uma cota extra gigante para a gente, uma cota extra com a qual a gente não quer conviver e nem está preparado para. E um condomínio, eu costumo brincar que ele é um tabuleiro de xadrez com peça faltando. A gente tem que dar um jeito de jogar o jogo, e a dificuldade do jogo é essa, né? Já é um jogo difícil, um jogo que requer muita atenção, mas ainda assim estão faltando peças para você concluí-lo. E se a gente deixar passar, né, desapercebido, obviamente cada morador tem o seu jeito de ser, alguns apreciam muito mais os animais, outros muito menos, mas eles não conseguem mensurar que num tempo muito curto aquilo vai se converter em custo. E tudo aquilo que se converte em custo concorre com coisas que são muito essenciais, como cobrar o inadimplente, pagar as contas ordinárias, enfim. A gente está criando novas fontes de custeio e essas fontes novas de custeio que não são importantes vão concorrer com o que de fato é importante. E aí vem a depreciação, falta de manutenção, que é também um assunto grave, né, que a gente já tratou aqui, mas vamos voltar a tratar de condomínios que hoje estão aparentemente conservados, mas que não tem verba alguma para fazer daqui a 2, 3 anos a manutenção da fachada, que não é uma manutenção de embelezamento, é de uma proteção mecânica, ação do sol e da chuva. Eu tenho que impermeabilizar a fachada para evitar que ela recaia e aconteça o que ele mencionou aqui no exemplo, que recaia sobre alguém e então eu tenho a obrigação de indenizar esse alguém e fazer com que
essa cota extra seja paga para a família a ser indenizada. Um caso que uma engenheira me contou uma vez de um condomínio na Zona Sul, não fez o teste de percussão, que é o teste de arranque do mármore, da fachada, o mármore caiu sobre uma O jovem. famoso bater aquela pontinha do dedinho, né? Aquele barulho oco, né? Aquele famoso bater o dedinho com aquele barulho oco que a gente faz em piso, em casa, né? Exatamente. E aí caiu sobre essa jovem vai vegetar para o resto da vida, o condomínio vai ter que indenizar essa jovem para o resto da vida. Principalmente pelo fato dela ter conseguido um emprego novo à época, enfim. E aí foi usada uma teoria, que eu não me recordo agora, não sei se foi uma teoria do princípio da... Esqueci o nome da teoria que foi usada, mas vou lembrar. E o juiz, então, fundamentou para fazer com que teoria da perda de uma chance. Ela ia fazer um concurso público e não fez o concurso, enfim, não foi nenhum emprego, foi um concurso por conta do acidente. Então, ela teria a chance de passar, de ter outra vida, né? Obviamente que nada justifica. Então, assim, é muito sério lidar com o condomínio, é muito sério lidar com todas essas obrigações. Tá falando aqui de coisas que, assim, quem tá escutando, às vezes, pode até ficar chocado, né? Isso que você comentou, as coisas que a gente está falando aqui, hoje nós temos o nosso querido Google, né, o Dr. Google. Bota no Google ali, YouTube, eu já fiz isso como advogado, bota assim, ó, imagens de acidente em condomínio. Você vai ver cada coisa que você não acredita. Episódio que você falou, não sei se as pessoas, nossos ouvintes, vão se lembrar, há uns 3, 4 anos, aqui no Rio de Janeiro, é muito comum, tá chegando a época, né, bloco de carnaval, né? Então, os blocos de carnaval é a tradição. Então, aquela galera ali embaixo, confraternizando, não sei o quê. Por que a gente está dando exemplo de Zona Sul? Aqui a gente está na Zona Oeste aqui do Rio, né? Barra, Recreio. As construções são muito novas. Zona Sul do Rio de Janeiro, as construções são muito antigas. E, infelizmente, uma cabeça antiga, uma gestão antiga, uma sindicatura completamente artesanal, caseira. Então, você só olha para cima. Na maioria dos prédios não tem nem manutenção. Um episódio desse, que aconteceu? Uma placa caiu da fachada numa menina de 18, 19 anos, fantasiada no carnaval, e evidentemente veio a óbito. Imagina uma repercussão de uma ação dessa contra o condomínio. Sem querer chocar ninguém, a gente vai falando coisas aqui. Eu falei, não sei se foi hoje ou no outro episódio, e o apartamento ele é responsável pelas dívidas condominiais. Tá? Então, por exemplo, se você mora no apartamento 203 e você parou de pagar as suas contribuições condominiais, o seu apartamento vai à penhora. Aí a gente me pergunta, mas não é um bem de família, eu só tenho esse e moro nele. É uma exceção à impenhorabilidade do bem de família. A lei, novamente, sinaliza, vale proteger o todo do que o seu individual. Você perde seu apartamento, mas a comunidade ganha. Essa é a regra. Olha isso que eu estou colocando para vocês. Pouca gente sabe disso. Tá? Tenho certeza que alguém vai fazer uma mensagem, mas é isso que o Haroldo falou? Jurisprudência tranquila do STJ. No exemplo que você comentou, que eu trouxe outro caso, etc, enfim, tem um vídeo na internet que a fachada do prédio inteiro cai, tá? Despenca. Eu nunca vi isso. Falta de manutenção. Caiu a fachada inteira. Veio cair na placa de cima, ela veio, como já devia estar tudo fraco, veio despencando tudo. Aquele acidente, assim, parecia uma cachoeira de azulejos caindo, né? De placas de granito caindo, né? Mas, enfim, gerou um dano à pessoa ali embaixo. Essa pessoa ajuiza uma ação contra o condomínio. Se ela não achar patrimônio do condomínio, por exemplo, o condomínio não está com saúde financeira, não tem fundo de reserva, não tem dinheiro em conta, prestem atenção, tá? Qualquer unidade dos apartamentos pode vir a ser penhorada. É isso que eu estou falando, tá? O credor pode muito bem escolher, eu vou penhorar o apartamento 403. Ele vai lá e vai penhorar o apartamento 403. Mas eu não gostei, eu posso penhorar o 101? Pode penhorar o 101. Porque é uma obrigação própria terreno. Já foram vários julgados nesse sentido. Por quê? Porque é uma obrigação próprio terreno, que surge o direito de propriedade. Você que é proprietário, você também é responsável por pagamento das despesas ordinárias e as extraordinárias. Uma condenação do condomínio por responsabilidade civil recai sobre todos. E não tendo dinheiro para indenizar, as unidades começarão a responder. O seu apartamento vai a leilão. Num português bem claro, as pessoas não sabem disso. Impressionante, mas elas não sabem disso. Elas acham que é só pagar a despesa condominial. Se, por exemplo, no seu condomínio, a gente mudou um pouco de assunto, mas acho que tem total pertinência ainda, né? Se no seu condomínio você está vendo o seu síndico negligenciando na administração, é seu dever agir. Você não pode participar disso. Um outro exemplo, assim, vem à minha cabeça. Muita gente, antigamente, acho que diminuiu um pouco, né? Antigamente era hábito as pessoas pendurarem vaso na janela do apartamento. Muito. Muito comum. Comum. Você não tem noção.
A senhora pendura uma samambaia na janela do apartamento. Vem um vento, arrebenta a corrente, cai lá embaixo. No mínimo, se você tiver sorte, cai num carro. Se cai num carro, você agradeça, porque se cai numa pessoa é morte. Depende, né? Teto solar de uma Land Rover. Lógico, não vou Pode comparar ser com uma pessoa. Mas se for uma teto solar de Rover, vai ser bem caro. Vai ter que penhorar um Vai imóvel. ter que penhorar um imóvel. Então, assim, é interessante, importantíssimo a gente ter essa noção dessa responsabilidade civil. Isso atinge a todos. O que eu posso fazer? A gente vai começar a falar aqui o que você pode fazer. Você pode botar um livro de ocorrências, você pode notificar esse síndico para que ele se mexa, notificar a administradora, e se nada for feito, porque aquela massa condominial pode ser negligente, que é muito comum, a única alternativa que você tem é se mudar, não resta outra. Mas você tem um dever de agir, não tem solução. Isso é preocupante demais, não só com relação a isso, e se a gente for desdobrar, por exemplo, a questão do sistema de incêndio, questão de fazer os testes hidrostáticos anuais, de pressurizar o sistema e ter um laudo disso se ele está funcionando ou não, a armação da bomba no automático, se ela está funcionando ou não. Por quê? Porque se você tiver algum sinistro, algum problema, você tem como se defender e receber da seguradora também. Se eu não cumprir com o meu papel de guarda, de salvaguarda, de vigia, de manutenção, de fiscalização e dos testes com os devidos laudos, o seguro não me pagará e eu ainda poderei incorrer na responsabilização e compartilharei também da indenização necessária nesse sentido. Então, a gente já falou isso em alguns episódios, inclusive trouxe uma perita aqui, que foi muito clara nesse sentido. O condomínio tem responsabilidade, as unidades vão responder se o síndico não fizer cumprir o seu papel. Um exemplo também que acontece, já aconteceu em alguns clientes, que a gente conseguiu observar. Ele não fez o teste do SPDA, que é do para-raio, né? De fazer lá o teste do seu chicote, do aterramento e tal. Veio um raio e queimou vários eletrodomésticos no interior dos imóveis. Então, por mais competente nesse sentido, ele vai acionar e interpor contra o condomínio, perguntando se o condomínio fez o devido teste. Ele não fez, ele vai responder. Aquela árvore, né, que é dever de cuidado do condomínio no meio do estacionamento, caiu em cima de um carro. Não foi o vento, né? Ela estava mais fraca que as demais porque você não cuidou, não fez a devida poda, enfim. E assim a gente pode... Aquela velha, que assim a gente pode ir infinitamente, né? Aquela velha máxima que a gente acha que nunca vai acontecer, né? É esse o caso, né? A gente está citando exemplos graves aqui, que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento ou não se importam porque acham que não vai acontecer. Mas, de fato, se a gente tiver que parar para indenizar alguém, alguma vida, uma vida não tem preço. E isso vai ser um custo, assim, estrondoso, você não vai conseguir vender, o seu imóvel vai perder liquidez, o condomínio vai perder o oxigênio financeiro para cuidar do próprio condomínio por conta de uma indenização, por conta de uma falta de cuidado e de uma falta de observância das regras de manutenção, principalmente. Vamos passar para a citação na pessoa do porteiro. Eu tenho aqui, eu estou até rindo já, porque isso aqui me lembra de alguns fatos, 3 pelo menos, que aconteceram com o mesmo oficial de justiça que chegou no condomínio. E ele chegou querendo citar uma determinada unidade, querendo abordar uma determinada unidade. Se eu não me engano, era até para fazer a remoção de bens, né? O arresto ou o sequestro de bens dessa pessoa com um caminhão reboque, enfim, para levar o carro embora. E aí o porteiro disse assim, eu vou avisar que o senhor chegou. Aí o oficial ficou revoltado com ele, mas você não pode avisar, a pessoa vai evadir, a pessoa vai entrar no imóvel do lado, enfim, ela não vai querer me receber e eu não vou conseguir, de fato, fazer cumprir aqui a determinação do juiz. Não só para esse caso, mas para muitos outros também, que as pessoas devem ser citadas. Num condomínio, obviamente, é quase impossível de você encontrar todo mundo. Ela pode estar na área comum, tomando um banho de piscina, pode estar trabalhando ou foi na padaria e não coincidiu de você encontrá-lo. Na pessoa do porteiro, essa citação é válida no Rio de Janeiro ou no Brasil como um todo? Essa regra é nacional ou depende de jurisprudências de regiões para regiões? Como é que hoje está essa situação? Perfeito, na sua percepção? A gente já comentou aqui, acho que foi no episódio passado também, que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma inovação, né? Ele colocou expressamente a possibilidade de citação do responsável do recebimento de correspondências na portaria, vulgo porteiro, né? Então, assim, aquela pessoa que está ali, seja o zelador, que funciona do trabalho durante o dia, não tem como se negar que ele é responsável por receber correspondências. Então, acho que isso é muito claro. E aí, o que a lei fez? A lei partiu exatamente da premissa que você colocou. Se a gente tentar adentrar ao condomínio e chegar até essa pessoa passando pelo porteiro, além de outros fatores, né?
Você é o morador do apartamento. Todo fim de ano você assina o livro de ouro, coloca uma caixinha bem legal pro porteiro. É claro que esse porteiro vai ligar pro cara e falar: olha, chegou o oficial de justiça aqui, hein? Tá dando ruim, não sei o quê. O Manda um cara WhatsApp rapidinho manda um para ele. WhatsApp rapidinho, discretamente. Pum, o cara sumiu, fala que não tá em casa, ponto final. E aquela diligência do oficial de justiça nunca vai chegar a uma solução. Tá. Então o código partiu de uma premissa que comunicou a portaria do prédio, os demais condôminos serão avisados. Acabou. E é uma premissa válida. Afinal de contas, aquele cara está na portaria do prédio com que função? Decorar? Tomar conta da vida dos outros? Fazer fofoca? Isso ele faz muito bem. Mas ele tem a função também de quê? De fazer contato com a administradora, de comunicar aos moradores. E aí, então, respondendo a sua pergunta, totalmente válida. Tem jurisprudência reconhecendo aqui no Rio de Janeiro a torta e a direita a citação válida entregue na portaria do prédio ao condomínio. E aí a gente passa ao outro lado da moeda. Nós, como advogados, operadores, gestores, administradores, síndicos, enfim, ou até mesmo condôminos, nós temos um dever de ter uma gestão responsável. Só que aí você chega no prédio, na portaria, não tem livro de ocorrências, não tem uma ata para entrega dos documentos, de entrada, livro de entrada, Protocolo. livro de saída, protocolo, queria falar essa palavra, um livro de protocolo de entrada e de saída no prédio. Então, por exemplo, o que acontece? Chega o oficial de justiça e entrega na portaria. O cara não pega a assinatura, não vê quando que chegou, não tem então um protocolo de entrada, olha, a correspondência chegou dia 10, foi entregue ao morador no dia 12. Não tem nada disso. Isso vai gerar no futuro uma ação de responsabilidade civil contra o condomínio. Qual é o dever daquele funcionário? Comunicar imediatamente ao síndico para que esse síndico tome as providências. Ou fazer o básico. Chegou, era para o apartamento 203, interfona, não encontrou? Dia seguinte. Entrega para esse morador mediante protocolo de saída. Olha, o documento entrou na portaria dia tal, saiu da portaria dia tal. Foi entregue com tempo hábil para a pessoa se defender. Fora isso, você frustra todo o aparato existente no judiciário para tentar localizar a pessoa. Não tem solução. Aquela pessoa está na portaria na função de receber também correspondências. Acabou. Ah, mas a convenção pode proibir que essa pessoa receba correspondências? Não pode, porque a lei federal agora fala que ele pode receber. A convenção ela tem um poder de regulamentar as coisas do condomínio, mas ela não pode infringir a Constituição, ela não pode infringir a lei, porque aquela deliberação vai ser considerada como nula. Ponto final e acabou. Então, os síndicos têm que ter essa consciência de treinarem os funcionários para que eles tenham mais atenção com correspondências que cheguem aos moradores. Do contrário, vai gerar responsabilidade civil, não tem jeito. E aí, não só para quem é síndico ou para o condomínio, né? O síndico representa o condomínio, mas também para o porteiro e para a empresa, se ela for terceirizada nesse caso. Tem que haver um treinamento, tem que haver ali de alguma forma, para quem é o responsável da empresa, né? De orientar o porteiro, de orientar o síndico também. E tem o livro de ocorrência, tem o livro protocolar, mas o condomínio precisa nos ajudar num ambiente favorável, inclusive em contratos isso é mencionado, para que o trabalho aconteça, né? Para que o trabalho possa fluir no sentido de fazer o gerenciamento não só do controle de acesso, mas também dos controles de documentos e bens, né, que circulam por ali sendo entregues ou não. E se o porteiro recebe o documento e perde, ou recebe o documento, e o oficial pode provar que deixou lá, né, e entregou, e junta isso depois no processo que foi entregue a carta no dia tal, no horário tal, e o porteiro não entrega de alguma forma, o porteiro vai ser responsabilizado. E o condomínio pode cobrar essa responsabilidade da empresa se ela for terceirizada, porque ela não executou a atividade que lhe caberia, né? No caso de entregar simplesmente uma correspondência pela via protocolada, como você bem disse. E engraçado que engraçado não, né? Seria... Não fosse trágico, talvez fosse cômico, né? Assim, uma coisa puxa a outra, né? O porteiro é um funcionário do prédio, não foi uma portaria terceirizada, etc, etc. Não é um partido básico, é um funcionário do prédio, seletista, relação de trabalho, subordinação, recebe diretrizes, comandos diretos do síndico e dos demais condôminos, com razoabilidade, evidentemente. Olha que situação que as coisas vão indo, né? O porteiro recebeu a correspondência. Ele tinha dever expresso, determinação do seu hierarquicamente superior, que nesse caso é o síndico, de ele botar no livro protocolar, comunicar ao morador, pegar a assinatura do morador, ele negligenciou. Primeiro ponto que vai acontecer, olha os estágios da responsabilidade civil, o que vão desdobrar. Primeiro, o condomínio vai ser condenado por uma eventual ação judicial
desse morador que, por exemplo, fica revel no processo, perde o prazo naquela ação judicial que ele foi citado. Primeiro ponto. Segundo ponto, se esse porteiro, esse zelador, recebeu as diretrizes e não as cumpriu, ele ainda vai tomar uma justa causa na Justiça do Trabalho. Ah, Haroldo, mas eu quero demitir o porteiro porque ele negligenciou. Você tem outro problema. Se você não treina o seu subordinado na relação de trabalho e depois ele comete um erro, o erro é seu, não é dele. Você que tinha que passar as determinações para ele. Aí eu já vi, por exemplo, não era um caso desse de licitação, mas eu já vi, por exemplo, funcionário de portaria que foi demitido, meter uma justa causa no cara, e a gente, assim, quem não tem esse conhecimento jurídico, olha que eu não sou trabalhista, mas a Justiça do Trabalho é muito protetiva ao trabalhador. O que o juiz de trabalho pegou e falou? Olha, vocês demitiram o porteiro, deram justa causa. Por quê? Ah, porque ele fez isso de maneira errada. Perfeito. Aí virou pro empregador, o cara do prédio. Tá, mas quais eram as diretrizes que ele tinha atuar diante de uma situação dessa? Ah, mas não tem a diretriz explicada. Ué, então como é que você está cobrando do seu funcionário alguma coisa que você nunca explicou? O juiz do trabalho reverteu a justa causa, mandou indenizar o trabalhador por uma demissão e ainda pagar todas as indenizações que eram devidas. Olha como é que as coisas vão chegando a uma situação louca, né, que já perdendo o controle. Você tem a condenação do condomínio pelo prejuízo gerado ao condômino, pela citação, você ainda tem a condenação trabalhista pela falta de gestão do funcionário que era do condomínio. E se a empresa não pagar, o condomínio ainda responde subsidiariamente. Exatamente, ainda tem essa. Então, vai cascateando. Vai cascateando as obrigações e as responsabilidades. Sim. Então, acho que nesse tópico a gente já saneou bem. Você tem que tomar esse devido cuidado, né, no seu condomínio, ou se você é dono de empresa terceirizada, ou se você é funcionário de empresa terceirizada, o Conselho Fiscal, enfim, tomou conhecimento sobre esse tópico. É assim que vale, é assim que é uma nova legislação federal, nem tão nova assim, mas é uma regra já vigente. Então, o porteiro pode receber citações e elas serão efetivamente válidas. O último tópico desse episódio 12 que nós vamos discutir quase não acontece em condomínio nenhum, que é o vazamento de colunas e ramais. E eu vou te falar que essa é uma das maiores dores de cabeça, se é que a gente já não falou de tantas, né? E para quem está ouvindo, a gente parte da premissa de falar dos problemas, Pô, trazer esse podcast as soluções. desses caras, eles só falam de problemas, né, cara? Trazem cavaleiros do apocalipse. Só traz problema aqui nesse podcast, né? Não tem uma coisa boa aqui no condomínio, né? Não tem melhor forma de preparar, né? Afinal de contas, ninguém ganha músculo se não for pelo suor, se não for pelo esforço, se não for pela parte mais difícil. Então, acho que ninguém ganha conhecimento se não for pelos exemplos mais sérios, né, e mais profundos de acontecimentos que, na verdade, ninguém quer que tenha. Então, a gente conta e começa por eles. Mas o vazamento de coluna e ramal, assim, a gente é bem específico aqui, coluna e ramal, mas existem, né, de laje, né, infiltrando pelo teto, pelo telhado, enfim, diversos deles, provenientes de uma série de coisas que podem acontecer, responsabilidade de construção, ou de falta de manutenção, ou do condomínio, ou do próprio morador, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso também, porque de fato é bem recorrente. E mais difícil ainda, além da pergunta, é identificar. Identificar, perfeito. Não, toda hora que a gente puxa um ponto aqui, eu lembro de um exemplo, né, cara? Eu lembro de um caso, olha isso, né? Veio de novo com os causos. O pessoal acha que é causo, né? Assim, quem tem um mínimo de contato com direito imobiliário, que está nos ouvindo aqui, direito condominial, ele sabe que essas coisas acontecem. Isso aqui também não é um episódio... Na época, para mim, foi novo, mas hoje eu já sei que isso é comum de acontecer. Vazamento. Vazamento do morador que tinha uma unidade que era próxima do elevador. O vazamento do cara estourou e estava trabalhando, o negócio começou a lastrar água, a água escorreu, desceu pelo fosso do elevador, danificou até o elevador. Caramba. Uma manutenção do elevador, aquele negócio ali do motor, aquele negócio que faz subir e descer o elevador ali, enfim. As correias, né? Aquelas correias, aquelas catracas, sei lá o nome daquele negócio ali que faz o elevador subir e descer, aquilo ali é caro pra caramba. Carérrimo. Olha o caos que você gera com uma situação dessa. Então, assim, a grosso modo, muito superficialmente, isso aqui sempre... Quando as coisas passam um pouco desse limite, a gente precisa, digamos assim, como jurídico, de uma assessoria técnica, ou administradora, ou um perito, ou um engenheiro especializado na área, porque, evidentemente, eu me restringo aos meus parcos conhecimentos jurídicos, não entendo muito de obra. A obra que eu entendo são as que eu já fiz no meu apartamento, no meu imóvel, olha lá, reforma, que só me deram dor de cabeça, como a gente está acostumado com isso. Mas o básico do básico é a tubulação, vamos falar assim, em pé, coluna, vertical, em regra, é responsabilidade do condomínio. Ponto. Então, aquilo que você chama assim, essa coluna do prédio, tem um canto assim que desce aquela coluna do prédio, que cai lá de cima, vem para baixo, alimentando todos os apartamentos,
é responsabilidade do condomínio. A tubulação na horizontal, deitadinha, como você queira chamar, são os chamados ramais. Do apartamento para dentro, responsabilidade do condômino. Basicamente é isso. Claro que um profissional que esteja me ouvindo aqui, um engenheiro, um arquiteto, vai falar com muito mais profundidade do que eu, porque eu não tenho conhecimento técnico nenhum nesse sentido, mas basicamente é esse o raciocínio. Agora o grande problema é, vamos lá, você chega em prédios que a tubulação é de ferro. Você não tem nem cano de PVC, aquele branquinho. Você não tem nem aquele cinzazinho para água quente, para água não sei o quê, de não sei o quê. Você não tem nada. E aí nunca foi feito manutenção. E para quem não sabe, evidentemente a água fura até pedra, né? Então assim, ela vai passando aquela tubulação de ferro, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Quando você para, se você... E aí o problema vai em cascata, tá falando de água, né? Mas enfim, vai sequencial. Estoura o vazamento, o ramal do apartamento de cima, daí a pouco vai começar a estourar de todo mundo. Porque aquele cara foi só o sorteado para ser o primeiro, porque toda a tubulação tá podre. Porque efetivamente não houve manutenção. Eu já vi cenas, que a gente não tem como compartilhar foto aqui, do cara pegar um tubo da coluna do prédio, que, sei lá, tem um diâmetro aqui de, sei lá quanto que tem, assim, de 2 mãos, assim, abraçadas, assim, desse tamanho, que a tubulação foi corroendo tanto por dentro que parecia um túnel emperrado de sujeira. De tanto material corrosivo que tinha ali dentro. O ferro soltando pedaços, lascas. Parecia que alguém tinha jogado alguma coisa dentro do tubo. Mas era simplesmente um material corrosivo, aquelas coisas que vão saindo da tubulação e vai gerando entupimento. Daí vai. E aí, quando estoura um problema desse, aí começa aquela questão, né? Filho feio nunca tem pai, né? Aí começa. Ah, mas a vazamento é da onde? É da coluna do meu ramal. Ah, mas eu acho que é de cima, que está vindo para o meu. E aí começa aquele caos para você identificar. Bem, evidentemente, a única maneira de você compor isso é a famosa e querida manutenção preventiva, que a maioria dos prédios negligenciam. Então, você tem um prédio com 50 anos de idade que nunca trocou a tubulação, e aí vai gerando um efeito em cascata. Aí chega uma pessoa, por exemplo, compra um apartamento. Ah, adorei esse apartamento, mas vou reformar tudo. Você acha isso assim? Ah, vou reformar tudo. Mas aí começam os problemas. Porque esse cara entra no apartamento, como a gente fala na linguagem, né? Ele leva o apartamento no osso. Aí ele quebra a parede, tira a tubulação, troca a parte, a fiação, então nem se conta, é tudo podre, troca toda a fiação, bota uma carga maior para poder botar ar-condicionado, botar um monte de coisa, troca a tubulação. E aí quando vai trocar a tubulação para conectar o ramal com a coluna, aí vai conectar o ramal com tubulação de PVC com a coluna que é a tubulação de ferro. Você já viu como é que virou essa arapuca, essa maluquice. Daí a pouco começa a estourar tudo. A pressão que passa no água, no tubo com PVC, imagino eu, na minha cabeça, que deve ser muito mais livre, com muito mais força, conecta com aquele tubulação de ferro, começa a estourar uma coisa daqui, uma coisa dali e vira o caos. Juridicamente, eu já atuei em casos que você tem que contratar uma empresa de engenharia especializada para ir ao local, fazer uma vistoria. Tem equipamentos não destrutivos, por exemplo, com ultrassom, o cara bota na parede, consegue ver de onde está vindo o vazamento para fazer um quebradinho ali. Aí o cara consegue diagnosticar de onde que vem o vazamento, se é da coluna, se é do ramal, da onde que está vindo para facilitar. Aí você apresenta esse laudo para o síndico, apresenta esse laudo para o seu querido vizinho, o cara não concorda, começa a dar discussão. Uma medida jurídica que existe é o que a gente chama de produção antecipada de provas. E aí é o extremo, né? Não teve solução, não conseguiu resolver, o que você tem que fazer? Ajuizar uma ação judicial, que é a chamada produção antecipada de provas, onde o juiz nomeia um perito e esse perito vai ao local, usando dos seus conhecimentos técnicos, dos seus equipamentos, e vai fazer um diagnóstico. Olha, isso aqui é do prédio, coluna. Não, isso aqui é do ramal do apartamento tal. Ele pega e te entrega esse laudo. E com esse laudo você toma as providências adequadas. Esse laudo vai apontar, olha, o vazamento é do ramal, responsabilidade do condomínio. Você entra em cima do condomínio e fala, olha, a responsabilidade é sua. Você vai me indenizar, vai reparar ou não vai reparar, eu vou ter que ajuizar uma ação contra você. É isso. O cenário geralmente é esse. E quanto mais você caminha para prédios mais antigos, maiores são os problemas. Nos prédios novos, pelo menos o que me parece, os problemas são de outra natureza. São geralmente vícios construtivos. Que a gente tem problemas hoje muito crônicos, que infelizmente boa parte das construtoras constrói os prédios, mas cheio de problemas ali que vão estourando, aparecendo com o passar dos anos. E aí você tem responsabilidade civil da construtora, síndico que recebe o prédio sem a devida inspeção, etc., dá o seu aceite, e aí vão gerando problemas maiores. Nós estamos falando de vazamento de água, mas tem tubulação de gás Tudo, também, enfim, tem
uma série de circunstâncias, inclusive, que nós tratamos em episódios anteriores, com relação a você ter um material específico para tubo soterrado, ou seja, ele não é próprio, não foi preparado para isso, foi colocado com uma expectativa de vida útil muito menor do que deveria. Então, aquele tubo fatalmente vai estourar. E quando a gente fala de vazamento de coluna, de ramal, ou de gás, ou de qualquer outra intempérie de manutenção, o que fica é que, normalmente, os moradores querem pagar o mínimo possível das suas cotas condominiais, e isso asfixia o poder de manutenção. Uma manutenção preventiva evita que a corretiva aconteça, e a corretiva é muito mais cara e é muito pior. Então, ao longo do tempo, a gente vai perceber, é inevitável, né, é inexorável, vai acontecer, se você não resolver os seus dilemas de manutenção, algum problema um pouco mais sério e um pouco mais oneroso. Eu lembro de um caso de um cliente que tinha uma tubulação, né, um receptor, um ralo no telhado, e são 22 andares, e ele escoa, de fato, né, ali como coluna até lá embaixo, até para a galeria, e deságua. Sendo que tinha um ralo abacaxi lá em cima, e esse ralo evita que animais entrem, que garrafas, que sujeiras, coisas que vêm, de repente, com o vento, ou que alguém, né, alguma pessoa da manutenção transitando lá deixe e faça o entupimento. Não tinha mais esse ralo. Um pássaro entrou ali. Um pássaro ficou exatamente ali na curvatura do tubo e entupiu. Então, depois de uma chuva, 4 apartamentos tiveram problemas de vazamento nos seus móveis planejados. Sem brincadeira, foi uma obra de 240 mil que foi feita ali entre telhado e apartamentos para resolver o dilema dessas unidades. Mas por que tanto? Porque ele aproveitou também e fez, né, o recapeamento de toda uma extensão de telhado, refez os ralos. Mas, de novo, né, o podcast é um podcast de desgraça, de tragédia. Não, mas é um fato simples, um simples ralo do abacaxi que você tem no seu hall de manutenções. Então, qualquer unidade ou empreendimento entregue tem um manual do proprietário e um manual do síndico, aquilo que cada um pode ou não fazer. Você tem que observar as regras nesse sentido. Eu vou receber um apartamento e quero trocar o piso. Se você interpor mais do que 150 kg por metro quadrado, se for um imóvel de alvenaria estrutural, você já perde a garantia do imóvel inteiro. Se você fizer uma composição elétrica de um ar-condicionado que seja acima de 12 mil BTUs, está no manual, só é permitido o aparelho até 12 mil. Coloquei um de 22 para gelar o imóvel inteiro. Perdeu a garantia elétrica. Então, assim sucessivamente. Numa questão como essa, é que nem você bater com o carro e bateram em você, né? Você estava parado, viu alguém, encheu a traseira e bateu com o carro. Mas você está sem carteira. Você passa de certo ou errado, porque simplesmente está dirigindo sem carteira. Então, se você, no seu imóvel, tiver algum problema, tiver que discutir depois, ou com alguém, né, que de alguma forma ali fez com que o vazamento acontecesse, sendo condomínio, ou algum colega morador, algum condômino, ou a própria construtora, se você tiver que interpor alguma coisa contra eles, tenha ciência de que o seu papel também tem que estar bem definido e bem cumprido, né, com relação ao seu manual. Senão, você vai ter muito menos objetividade nos seus pedidos, porque você deixou de cumprir também com muita coisa. Isso vale para o condomínio também, com relação às ações de obrigação de fazer, que ele muitas vezes almeja, mas que o perito vai vir e vai observar se ele de fato também cumpriu a sua parte. E olha, eu já vi casos em que o perito fez, né, o questionário, perguntou e ele se surpreendeu que nada do que era cabível para o condomínio produzir de manutenção era realizado, e essa, infelizmente, foi uma realidade vista e que comprometeu muito lá os ganhos que ele poderia ter. Não, e não é fato isolado, né? É uma realidade, como a gente brincou, né? É raro, mas acontece sempre. É pura realidade. A manutenção preventiva é muito negligenciada. E as pessoas só vão pensar nisso quando de fato acontece. E aí, quando acontecer, um pássaro, uma folha que entupiu o ralo, e aí foi alastrando e vazou, e a água invadiu 2 apartamentos, que o cara gastou uma fortuna fazendo as paredes, fazendo móveis planejados. Você sabe que fazer móvel planejado é infinito, você pode gastar o que você quiser. O cara vai lá e apresenta o orçamento. Eu gastei naquela empresa com um arquiteto maravilhoso R$200 mil. E aí? Vai ter que responder. Vai ter que ressarcir esse prejuízo todo. Por quê? Porque era um vazamento que poderia ter sido evitado, que era um vazamento da coluna, que isso alastrou e gerou um prejuízo gigantesco ao apartamento. Não tem solução. Os problemas estão ali. Então, voltamos ao ponto. Acho que a gente termina como nós estamos caminhando para terminar. Não você que decide, evidentemente. Não, podemos continuar nosso papo aqui. Não tem que... Estou tomando o programa para mim já, né? Estou falando que vou terminar, né? Longe disso, né? Claro que não. Mas, assim, a gente termina ou encerra, caminha para encerrar como nós começamos, né? A gestão profissional
ela resolve tudo. A questão é essa, acho que a palavra-chave é essa, é profissionalismo. Seja da administradora, que faz uma gestão consciente. Eu não gosto de falar isso, né? Mas a gestão não pode ser só aquela de mandar boleto, ajudar na assembleia. Tem que ter uma consciência muito maior, muito mais profunda do que isso. Me corrija se eu estiver Não, errado, tá que certo. você, como gestor e administrador, sabe melhor disso. Do lado de cá, como escritório de advocacia, como advogado no direito imobiliário, você tem que trabalhar em participação do síndico, em participação do condomínio, acompanhando as assembleias, participando efetivamente. Você não pode estar sentado no seu escritório só esperando o síndico ligar para você responder uma consulta e fazer uma cobrança de crédito condominial. A maioria dos advogados ele acha que só pode advogar para condomínio fazendo cobrança dos inadimplentes, e ponto. Quando isso, na verdade, é a pontinha do negócio, a pontinha do serviço. Tem muitos serviços dentro do direito condominial, tem uma esteira de serviços que você, como advogado, pode oferecer aos condomínios que você advogue. E nós estamos aqui nesses 2 episódios, só falamos de derrota, tragédia, mas é só uma pontinha do que pode ser apresentado por uma advocacia condominial. Na verdade, a gente está lutando contra o desleixo, né, digamos assim, ou a falta de interesse de se profissionalizar mais. De fato, o mercado merece isso. As empresas administradoras, o nome já diz, eu preciso administrar, ou seja, pensar gerencialmente com uma visão macro sobre todas as necessidades do condomínio e não só me comportar como um office boy de luxo, pagar boleto, emitir, né, lá, pagar as contas, emitir boletos e não participar dos demais assuntos, porque a lei diz que o síndico pode ser qualquer pessoa ou empresa e não exige dele uma competência específica para isso, só para os profissionais e ainda assim carece também de legislação nesse sentido. Mas fato é, só para encerrar também, que as convenções têm cada vez mais tido a seguinte matéria presente nelas. O condomínio A precisa adotar a contratação de uma engenheira para fazer com que as manutenções de acordo com a NBR 5674, 5575, normas de desempenho, sejam apuradas e efetivamente seguidas. Ou seja, as convenções têm exigido de vários empreendimentos recentes, que eu tenho acompanhado, que eles façam as manutenções com a empresa de engenharia contratada, seguindo normas de desempenho da engenharia. Ou seja, se eu não fizer de alguma forma, se eu não elaborar um plano de manutenção, na convenção a construtora já criou um mecanismo de defesa de uma possível ação de vício construtivo. Sim. Ela já criou um mecanismo de defesa para colocar contra você uma obrigação que era sua e você não fez, e você não executou. Então, muito cuidado com relação a isso também. Infelizmente ou felizmente, você vai adequar da maneira que você melhor, né, lhe melhor aprouver. Nós precisamos reservar verba para fazer as manutenções antes que seja tarde demais. E observe bem a sua convenção, se você for síndico, nesse sentido também. Então, quero encerrar aqui agradecendo, encerrando o episódio 12, agradecendo a presença do Haroldo Lourenço, professor, advogado, uma pessoa muito gabaritada na área, foi uma honra recebê-lo. Você elevou o nível do nosso podcast, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas assistirão não só o seu episódio, mas muitos outros à frente, ou os que já fizemos, por conta do seu conhecimento também, da sua experiência aqui transmitida para nós. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Júnior, a oportunidade de estar aqui. Fico lisonjeado com essas palavras. Acho que nem tanto. Eu tentei colaborar um pouquinho com uma pitada de experiência da minha advocacia. Tomar liberdade de convidar todo mundo para me seguir lá na minha rede social, no meu Instagram. Estou em todas as redes sociais, mas vai lá no meu Instagram que você já vai achar. Se você botar na pesquisa lá, Haroldo Lourenço com H, já vai aparecer meu perfil. Vai estar na descrição aqui embaixo desse vídeo. Você vai encontrar lá os links. A galera vai colocar lá. Me segue lá no Instagram, pode mandar mensagem, mandar direct. Estou sempre colocando lá umas caixinhas de perguntas, sempre interagindo com todo mundo. Eu tenho um curso para advogados imobiliários, eu tenho um curso de prática na advocacia imobiliária. Mande mensagem, participe lá do perfil, você vai conhecer o lançamento do curso, conhecer como é que ele funciona. Já estou com mais de 2.500 alunos no curso, só advogados atuando no direito imobiliário. Então, novamente, só tenho que agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho sobre advocacia imobiliária, estar aprendendo aqui junto com vocês também no Papo de Condomínio. Fico aberto a novos convites, novas oportunidades, novas parcerias, a gente vai estar junto aí, pode contar. Com certeza. E obrigado a você também que nos assiste, valeu pela sua presença, valeu por estar nos seguindo. E para você que ainda não segue, segue lá na nossa página no Instagram, inscreva-se no nosso canal e o QR Code que está aparecendo aí no lado direito superior da sua tela também vai te remeter à nossa página para que você então possa acessar outros conteúdos também. Se tiver alguma sugestão, algum assunto que você deseje tratar, algum convidado que você deseje recomendar também, fique à vontade, nós vamos apreciar com a nossa equipe, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, até o próximo episódio. Tchau, um abraço.